Fala galera, e aí, tudo bem com você? Está comentando mais um vídeo no canal, se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, hoje, né, vou fazer o jogo do pós-jogo do Cruzeiro Internacional pela 19ª rodada do Brasileirão. Até que enfim, né, voltou os jogos do Cruzeiro de forma oficial, vamos dizer assim, né? Teve os amistosos, mas de forma oficial. E né, voltou a borracharia e tal, e ontem já deu para ter vários sentimentos ao longo do jogo, né? É, em relação ao jogo, eu acho que né, foi uma vitória importante, principalmente pelo tempo, né? Acho que 16 anos que o Cruzeiro não vence lá, então, né, foi uma vitória importante e eu acho que, né, pelo que o Cruzeiro fez nesse primeiro semestre, né, foi o primeiro jogo do primeiro turno, é, né, foi uma campanha espetacular tal, e o Cruzeiro, né, nesse segundo turno, assim, nesses jogos que tem pela frente, né, não pode perder, né, oportunidades contra esses times que a gente tem a tendência de ver, né, brigar na segunda parte da tabela, né, de não ficar na disputa, né, pela vaga da Libertadores e Sul-Americana, e esse, né, atualmente a gente tem visto, é uma situação do Inter. Em relação ao jogo, eu acho que o Cruzeiro, no primeiro tempo, assim, eu acho que o Inter teve mais a posse da bola, mas o Cruzeiro, né, diferente do que a gente viu no último jogo treino, né, no último jogo treino, soube ser mais efetivo, né, e acaba fazendo gol com o Caio Jorge, né, que já tinha até perdido uma oportunidade parecida com aquela bem no início do jogo, né, começou um jogo bem corrido, bem é, animado assim, com chances para os dois lados, né? E acabou né, o Cruzeiro sendo mais efetivo no primeiro tempo. É, apesar de não ficar tanto com a posse da bola. Eu acho que no segundo tempo o Cruzeiro voltou mais centrado, assim, e também já estava 1-0, então é um cenário que o Cruzeiro sabe lidar muito bem, jogar muito bem, né, com esse cenário a favor dele, né, então acabou não tendo tanta dificuldade assim no segundo tempo. Teve uma posse de bola melhor, mas assim, acabou aí no segundo tempo acho que já teve algumas chances que perdeu, né? Mas depois também acaba, né, ali quase, né, com acho 20 minutos, tendo a chance com o Matheus Pereira e o jogo, né, tava meio que entrando naquele jeito meio morno e tal, e aí, né, com o Matheus Pereira acaba fazendo o gol e que o jogo fica meio morno mesmo, o Cruzeiro consegue um domínio maior ainda, assim, acho que o time voltou melhor e nas substituições o time, assim, não sofreu tanto, né, e acho que foi um jogo que o Cruzeiro soube jogar, né, que eu falei, não é um jogo fácil jogar contra o Inter, principalmente no Beira-Rio, tanto que a gente está esse tanto tempo sem ganhar lá, então foi, né, e pelo que a gente percebeu na coletiva do Arthur Jorge, era um jogo importante de voltar vencendo, né, para mostrar que o Cruzeiro tá ali, né, tá buscando, né, e é um time, né, o que o Arthur Jorge tem falado, assim, né, de que o Cruzeiro vai ser um time que vai ser um time competitivo, um time que, né, vai sempre buscar a vitória, é o que a gente tem visto nos jogos, assim, né. Mesmo que às vezes, por exemplo, quando Bruno Rodrigues entrou, Wanderson, assim, a gente viu uma queda, né? Nessa questão de tosse de bola, então. Mas mesmo assim, é um time que você vê que é um time competitivo, que, né, vai buscar ali sempre, né, às vezes perder a bola, recuperar ela logo, rápido, e correr para contra-ataque. Então foi um jogo, acho que o time mostrou evolução, né? E principalmente foi importante ver essa evolução e de que não se, vamos ver, dizer assim, desconectou, principalmente porque, né, a gente teve essa parada muito grande assim, né? E a gente é um trauma, vamos dizer assim, né? Que o Cruzeirense sempre, quando o time voltava a jogar depois dessas paradas, desse tempo de treino, né?
voltava pior e dessa vez não foi assim, né? A gente viu que é um time que está bem fisicamente, um time que está competindo, né? Então foi importante para isso assim também. Em relação ao jogo, né, a gente teve o Peck, né, que acabou saindo lesionado com um lance muito feio, né, do jogador do Inter, né, assim, uma entrada quase criminosa, né, e a gente provavelmente, se tiver, que vai ser no final do Brasileirão, se tiver, mas foi, né, o Cruzeiro informou que vai ser, é caso cirúrgico, né, ontem a gente tinha a sensação de que teria sido só o corte mesmo, o corte foi profundo, né, que teria sido só corte, mas hoje, né, fez os, né, fez um exame de imagem e tal, e confirmou, né, fratura na tíbia. Então, e caso cirúrgico, então provavelmente, né, a tendência inicial, né, o Cruzeiro não divulga, é de 3 a 4 meses, né, é mandar a força para ele, né, e assim, não querer falar assim dessa forma, mas acaba sendo uma amostra, né, pra gente, assim, né, cair na realidade, né, principalmente para a diretoria também, né, um balde de realidade, né, de água fria, balde de realidade de que o Cruzeiro vai precisar de contratar, né, a gente está tipo, quase à conta do chá, né, tendo quase um jogador por posição, às vezes se tiver, né, por exemplo, né, cartão, né, por exemplo, nesse jogo teve o cartão também, né, que o juiz, misericórdia, o juiz amarelou todos do Cruzeiro, né, e pro Internacional não dava um amarelo. Então, a gente já vai nesse jogo contra o Botafogo no domingo sem Matheus Henrique e sem Gerson. Sem Matheus Pereira e Gerson, não, Matheus Henrique, não. Sem Matheus Pereira e Gerson. Então, né, a gente ainda está muito à conta de chá. Então, né, eu acho que está se mostrando essa realidade para a diretoria e tal, de que está muito à conta do chá. E o Cruzeiro ainda está em 3 competições e não pode abandonar nenhuma, né? O brasileiro ainda é importante e tal. Então não se pode abandonar o brasileiro. Então acho que vai ter que ver essas questões de contratação, mas às vezes uma contratação, principalmente no lugar do PEC, né? E ainda tem essa com o menino do esporte, né? Que está se conversando e tal. Parece que o Cruzeiro tem uma ligeira vantagem por questão de ser o pagamento às vezes um pouco maior e o pagamento, se precisar, ser à vista, né? Aí, então, provavelmente às vezes vai ter que contratar um por empréstimo, né? Para essa vaga do PEC, não vamos poder contar, né, com a principal contratação que a gente fez, né, esse ano, né, e que o jogador do Inter, né, cai na realidade de como ele prejudicou o seu próprio companheiro de trabalho, né, e o clube, e ele poderia ter entrado de uma forma não temerária, igual entrou naquele lance. Em relação à arbitragem, que eu falei, muito ruim, amarelou todos do Cruzeiro, né, e deixando até enervado os jogadores, quase que ele não dá o cartão ainda no lance do Matheus, no lance do Peck. A coletiva do Arthur Jorge sempre coerente, muito boa, assim, e parece, assim, não tenho gostado muito dele, porque parece que ele tem várias, né, ele consegue modificar o estilo de jogo, né, que o ao longo do jogo, assim, né? Ele não tem só um esquema, né? Ele consegue modificar o esquema ao longo do jogo, assim. E ele sempre, né? Os jogadores, também quem acompanha mais o dia a dia do clube, tem comentado que né, sempre né, os treinamentos muito fortes tal, e que ele não escolhe, né? Quem tá. E ele, a tendência, vamos ver se nesse jogo, né, vão colocar os meninos da base que acabaram viajando, né? Quem sabe é a oportunidade aí de colocar os meninos da base, sendo que vai ter que fazer alguma improvisação, alguma coisa nesse jogo contra o Botafogo, já que não tem Matheus Pereira e nem o Gerson. Bom, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí também o que vocês acharam do jogo, para vocês quem foi o melhor em campo. Eu achei impressionante assim a questão né, de como o Matheus Henrique me chamou a atenção, assim, principalmente
no segundo tempo, mas no finalzinho, não sei se ele tomou alguma coisa assim, mas ele começou a dar né, a trabalhar melhor a bola, ter umas roubadas, e acabou sendo importante para o jogo, assim, né? Acho que ainda tem algumas ressalvas com ele, assim, né? Mas eu achei que ele fez um jogo bom, né? Comentem também quem que vocês acharam que foi melhor em campo e até o próximo vídeo.